Bom Dia Ministro. Olá, bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 4 de dezembro de 2024. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília, com colegas de emissoras de rádio convidadas de norte a sul do país. Eu sou Vanessa Leda e este é o Bom Dia Ministro. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com o Canal Gov, uma emissora da empresa Brasil de Comunicação. E para que você não perca nada desta entrevista, são muitos os meios para você nos acompanhar. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar pela sua TV, no Canal Gov, ou pelo nosso YouTube, @canalgov. Você também pode acessar o site da Agência Gov, agenciagov.abc.com.br, que além do Canal Gov ao vivo, você acompanha as principais notícias do governo federal. Outra forma é baixar de graça na loja de aplicativos do seu celular o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo. Com o objetivo de enfrentar desafios históricos e transformar a realidade de milhões de brasileiros, o governo federal lançou na última semana o programa Periferia Viva. Coordenada pelo Ministério das Cidades, esta iniciativa reúne 30 políticas públicas integradas com foco em urbanização, inovação, fortalecimento social e comunitário. De acordo com o IBGE, quase 16 milhões de pessoas residem em favelas no Brasil. O programa contempla a urbanização de favelas em 59 comunidades, distribuídas em 48 municípios. Sobre esse assunto e muitos outros, a gente conversa agora com o ministro da Cidade, Jader Filho. Bom dia, ministro. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores do Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos começar então falando desse programa Periferia Viva. Eu queria saber uma coisa, ele está ligado com esse programa também dos Correios de levar CEP a todas as comunidades e endereçar as favelas? Exatamente, Vanessa. Na verdade, esse programa é um programa bastante amplo, né? Ele atinge diversas frentes, desde a urbanização de favelas, que são os contratos que estão ativos dentro do Ministério das Cidades, que são mais de 120 milhões de reais que estão ativos em contratos dentro do Ministério das Cidades, ou a própria seleção, a nova seleção do PAC, onde a gente já contratou 100% dessas obras, que aí gira em torno de 5,3 bilhões de reais. Além disso, você tem toda a ação integrada dos ministérios do governo do Brasil, onde a pauta central que a gente tem falado, Vanessa, tem sido a questão do planejamento. Você precisa planejar as ações na comunidade, e é isso que o Periferia Viva vai fazer. Ele vai conversar, dialogar com os diversos ministérios, sob coordenação da Casa Civil e, obviamente, sob a supervisão do Ministério das Cidades, através da Secretaria das Periferias. A gente faz um acompanhamento das diversas ações do governo federal. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma intervenção dentro da comunidade, dentro daquela periferia, é impossível você considerar que você vai fazer uma obra de drenagem, que você vai fazer uma obra, vamos dizer assim, de pavimentação, que você vai levar equipamentos, o Minha Casa Minha Vida, sem considerar que ali naquela comunidade, por exemplo, você precisa construir uma escola, você precisa construir um posto de saúde. Então, o que acontecia anteriormente, antes do Periferia Viva? As políticas públicas, elas andavam dissociadas, elas não tinham uma integração desse planejamento. Então, o Ministério da Cidade vinha fazer uma intervenção aqui, o Ministério da Cultura botava o equipamento de cultura num outro canto, o Ministério do Esporte no outro. Quer dizer, ninguém considerava todo aquele processo que deveria acontecer dentro da comunidade. Se somos um governo, se é o governo federal precisa conversar entre si, planejar todas as ações que vão haver dentro da comunidade. Fora disso, nós fizemos também a questão do CEP, junto com o Ministério das Comunicações, com o ministro Juscelino Filho, onde a gente está levando, e obviamente toda a equipe dos Correios, né, porque enfim, é com o Ministério das Comunicações, mas aí feito, obviamente, com os Correios. E aí nós estamos fazendo um trabalho onde a gente vai levar
ou seja, o CEP para aquela casa, ou no mínimo aquela comunidade vai ter um CEP único, né? Obviamente no futuro caminhando para que cada casa possa ter o seu CEP. Então são ações integradas, como por exemplo também o plano de redução de riscos que a gente vai estar financiando para as prefeituras. São 200 planos de redução de riscos, tanto para prefeituras quanto para comunidades, para que a gente possa evitar que novos acidentes, como aconteceu no Rio Grande do Sul nesse ano, como aconteceu agora recentemente na Bahia, para que as comunidades e os municípios estejam preparados se novos eventos climáticos extremos vierem ocorrer nas cidades. Pois é, isso é crucial porque as chuvas aí do verão, né, do final do ano, início do ano, daqui a pouco vão chegar, né, ministro? Então, precisa de muita obra de infraestrutura aí nas cidades, né? Sem dúvida. E aí, Vanessa, já é um outro lado que além do Periferia Viva, além da urbanização de favelas, que a gente está falando que é a questão da prevenção, né? Onde nós tivemos a maior seleção de prevenção da história do Brasil, onde nós fizemos 15,3 bilhões para drenagem, né, e 1,7 bilhão para contenção de encostas. Exatamente para quê? Para que a gente possa tornar as cidades brasileiras mais adaptadas, mais resilientes, mais preparadas para novos eventos climáticos que eventualmente possam vir a acontecer. Eu tenho sempre dito, Vanessa, que esse é o novo normal. A gente tem visto isso não só aqui no Brasil, pelo mundo. Uma questão do aquecimento global, cada vez mais eventos como esse a gente vai ver, né? Eventos à seca, como está acontecendo, por exemplo, agora na região norte, onde a gente tem visto, lá no meu estado mesmo, no Pará, a gente tem tratado com o presidente Lula ações que a gente possa levar caminhão-pipa, onde a gente possa levar infraestrutura, onde nós fizemos uma seleção também no PAC, Vanessa, onde a gente levou, por exemplo, só no Pará são 24 ações de abastecimento de água rural que a gente vai levar exatamente para essas comunidades que estão agora sofrendo novamente. E para todo o Brasil são cerca de 50 milhões de reais que a gente vai levando a água, abastecimento de água rural para evitar que essas comunidades tenham seca. Tem regiões na Amazônia, nesse momento, Vanessa, que tem gente andando 5, 10 quilômetros para pegar um galão de água. Então a gente precisa, de fato, entender que esse é o novo normal. Isso ocorreu no ano passado, está repetindo de novo esse ano. Então, se a gente não preparar essas comunidades, a gente vai ver cada vez mais eventos como esse se agravarem. É isso, e nós estamos no programa Bom Dia Ministro, hoje com o ministro das Cidades, Renan Jader Filho. Ministro, vamos começar a falar com rádios de todo o país. Vamos começar então com a Rádio Nacional. Aqui em Brasília, quem pergunta é Priscila Mazenotti. É com você, Priscila, bom dia. Oi, Vanessa, bom dia para você, ministro, bom dia também para o senhor. Eu queria falar um pouquinho sobre o Minha Casa Minha Vida. Tem aí essa questão do programa ser voltado também para a classe média. Eu queria perguntar se isso não acaba prejudicando a parcela mais carente da população que de fato precisa aí, né, de um lugar para morar. E queria perguntar também, ministro, sobre o pacote de corte de gastos encaminhado pelo governo, vai ter aí revisão de benefícios, pente fino, cadastro biométrico, se isso de alguma forma não acaba afetando Minha Casa Minha Vida ou se não tem nenhuma relação, recursos estão garantidos. Priscila, primeiro agradecendo a tua pergunta e aí dando um abraço a todos nós que estamos aqui em Brasília, né? Enfim, todas as pessoas que nos ouvem aí na Rádio Nacional. Primeiro, Priscila, eu acho que o programa é um programa bastante amplo, né? Que tem crescido em todos os ambientes. Vou dar aqui em primeira mão para vocês, nós já alcançamos 1.175.000 novas unidades contratadas, habitacionais contratadas no terceiro governo do presidente Lula. Lembrando, né, Vanessa, que a meta que o presidente Lula nos deu foi de 2 milhões de unidades habitacionais. Nós estamos chegando na nossa projeção que a gente ultrapasse 1.200.000 novas casas, 1.000 novas habitações espalhadas pelo Brasil, gerando emprego, gerando renda e realizando o sonho da casa própria. Mas respondendo diretamente a você, Priscila, não está todos os ambientes, seja o faixa 1, que são aquelas famílias que ganham R$ 2.640, ou aquelas famílias que são do faixa 2, que vão de 2.640 até 4.400,
todas essas faixas de renda, houve um crescimento significativo em todas elas. Gira em torno de 30% o crescimento se nós compararmos com períodos anteriores. Se a gente pegar um detalhe que eu acho que é importante você ter isso na sua cabeça, Priscila, e para os nossos ouvintes e telespectadores, em 2022, o número de contratações habitacionais no Brasil foram de 382 mil novas unidades habitacionais. Quando foi em 2023, nós batemos o primeiro recorde, chegamos a 491 mil novas unidades habitacionais. E esse ano nós vamos superar o número de 600 mil novas unidades habitacionais contratadas. Então o programa está muito fortalecido, tem avançado bastante em todas as frentes. Nós precisamos atender não só, obviamente que o tema central são as pessoas mais carentes, são aquelas pessoas que precisam de fato de uma ajuda maior por parte do Estado, mas nós temos que atender a todas as classes que querem realizar o sonho da casa própria. Então é isso que a gente está fazendo, distribuindo de uma maneira bastante, vamos dizer assim, equilibrada, para que a gente possa ir atendendo esses públicos. Quanto à questão do corte de gastos, eu acho que é importantíssimo o governo federal dar essa sinalização de que tem responsabilidade fiscal, de que tem, vamos dizer assim, está bem atento com a questão das contas públicas, e a gente, obviamente, essa é um dos temas que o presidente Lula mais tem batido, com a questão de que a gente tem que ter, vamos dizer assim, a responsabilidade com a questão dos gastos federais, e isso a gente vai, obviamente, avançar, sem, obviamente, trazer nenhum tipo de insegurança, de incerteza para o programa Minha Casa Minha Vida, que está, obviamente, com recursos garantidos para que a gente possa continuar avançando e realizando mais sonhos da casa própria. Maravilha, este é o programa Bom Dia Ministro, hoje com Jader Filho, ministro das Cidades. Ministro, agora vamos ao norte do país, Rádio Liberal, Belém do Pará. Quem pergunta é Rodolfo Souza. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Vanessa, ministro Jader, um prazer falar com o ministro novamente, com os colegas. Ministro, a gente está tendo um problema, e você até, ainda na sua primeira explanação, falou, né? Eu queria que você detalhasse mais, que é a questão das queimadas, ministro. A gente está acompanhando uma questão muito preocupante em Santarém, no oeste do Pará, e até na Ilha do Marajó esse ano. Muito bacana falar novamente com você. Bom dia novamente. Bom dia, Rodolfo. O governo federal está bastante atento em relação a isso. Nós já estivemos já com o ministro Wellington Dias, para que a gente possa avançar na questão do Bolsa Família, para que a gente possa fazer o processo de antecipação do Bolsa Família, e com isso a gente está ajudando aquelas famílias, não só no Marajó, não só na região de Santarém, mas também tem outras regiões, como por exemplo o sul do Pará, tem municípios do nordeste do Pará que também estão sofrendo com isso. Também dialogamos com o ministro André de Paula, que a gente está fazendo tanto vamos dizer assim, a antecipação do auxílio da questão dos pescadores do defeso, né? E quanto também mais um recurso de R$ 2.800 também nós estamos fazendo a esses pescadores, fora a ajuda aos municípios, tanto na ajuda na questão de caminhão-pipa, como também a questão de cestas básicas, água, enfim, toda aquela questão da atenção emergencial. E sempre dialogando, né? Nós conversamos com o ministro Valdez Góes para que os municípios possam não só continuar enviando, aqueles que não enviaram possam continuar enviando, como também aqueles municípios que precisarem fazer o processo de ampliação, que também o façam. O certo é que a gente vai continuar, tanto no auxílio defeso quanto na antecipação do Bolsa Família, a gente vai continuar atendendo a essas famílias. Mas é muito importante, Vanessa, a gente observar que o que está ocorrendo, esse evento que está ocorrendo, principalmente na região de Santarém, no Marajó, na questão da fumaça, isso se dá conta das queimadas
queimadas que estão acontecendo na região que está ali próximo a Porto de Mós ou lá no Maranhão. E aí as correntes de ar, os ventos estão levando isso e fazendo com que recentemente, por exemplo, nós tivéssemos o pior ar do mundo estivesse em Santarém. E aí o governo federal, a partir do IBAMA, a partir do ICMBio, a partir da Força Nacional, está fazendo um combate firme, tanto na questão da gente poder apagar esses incêndios, né, diminuir essa fumaça, como também e prender esses criminosos que estão fazendo esses incêndios em diversas partes aí da região norte do Brasil. Então acho que tanto tem ação de comando e controle, como também tem ação de a gente poder apagar esses incêndios. E isso obviamente tem levado crianças, idosos, enfim, muitas pessoas estão sofrendo muito por questões respiratórias nessas regiões. E eu mesmo vou procurar a ministra Anísia para que a gente possa ampliar o auxílio na questão, a ministra Anísia da Saúde, para que a gente possa auxiliar esses municípios nessa questão da saúde, porque de fato as pessoas estão sofrendo muito com as fumaças nessas regiões. Maravilha, estamos com emissoras de todo o país e você sabe que você pode nos acompanhar também pela Rádio Gov, pelo Canal Gov na TV e também pelo YouTube, no @canalgov, acompanhar na íntegra e ao vivo o programa Bom Dia Ministro, hoje com Jader Filho, ministro das Cidades. Ministro, agora vamos conversar com o Nordeste, na Rádio CBN, em Caruaru, Pernambuco. Quem pergunta é Gessé Acioli. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, ministro Jader. É um prazer falar com vocês. Bom dia a todos os companheiros que participam desta entrevista. Eu gostaria de falar sobre o déficit habitacional no estado de Pernambuco, que deve ser um reflexo de todo o país. Números do IBGE, ministro, mostram que Pernambuco tem cerca de 840 favelas. Isso mostra uma fragilidade no sistema habitacional, principalmente no setor mais carente. Eu gostaria de saber, a médio e a longo prazo, se as políticas públicas do governo federal imaginam uma diminuição desses altos índices que acontecem aqui em Pernambuco e devem ser reflexo de outros estados nordestinos. Bom dia a você, Gessé, e a todos os ouvintes da Rádio CBN aí em Caruaru. Nós estamos em diversas frentes, né, Gessé, atuando. Primeiro, com Minha Casa Minha Vida, né? A seleção que foi firmada para o estado de Pernambuco é da ordem, são mais de 18 mil novas unidades habitacionais, seja na área urbana, seja para a área rural, ou seja, propriamente para as entidades que lutam pela moradia. Então, você atingindo de um lado, você atende com a questão do Minha Casa Minha Vida. No outro, nós temos um programa também, Vanessa, que nós temos feito para atuação dentro exatamente dessas ocupações que nós temos feito dentro dessas, vamos dizer assim, dessas comunidades, com ações como, por exemplo, com a regularização fundiária e a melhoria habitacional, onde a gente leva. Só na semana passada, no dia exatamente que nós assinamos o Periferia Viva, nós assinamos cerca de mais de 15 mil regularizações fundiárias e mais de 4 mil melhorias habitacionais, para que a gente possa atuar em frentes distintas, atendendo com Minha Casa Minha Vida, construindo novas unidades habitacionais, na outra mão melhorando essas habitações que estão nessas comunidades, fora a questão da urbanização de favelas, que também, além da gente fazer o processo de urbanização, a gente melhorar a qualidade de vida daquela comunidade, a gente também leva mais unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Eu acho que o governo federal, seja tanto a nível do Nordeste quanto do Brasil, tem tido uma preocupação muito forte. O presidente Lula, o programa Minha Casa Minha Vida é um programa do coração do presidente e já entregou mais de 8 milhões de unidades habitacionais e boa parte disso é no Nordeste. Fora a questão dos financiamentos do FGTS, onde o Nordeste tem batido depois das mudanças que nós alteramos, diminuindo a taxa de juros, aumentando o valor do subsídio, criando Minha Casa Minha Vida Cidades, que une os esforços de estados e municípios com o governo federal. A gente tem avançado bastante na questão das contratações, também dos financiamentos do Minha Casa Minha Vida. O Nordeste, como eu disse, Vanessa, tem batido recorde atrás de recorde, é um dos estados da federação que mais tem avançado nesse tema, e com detalhe, além disso, gerando emprego, gerando renda para essa região.
Maravilha, este é o programa Bom Dia Ministro, hoje com Jader Filho, ministro das Cidades. Ministro, agora vamos a Minas Gerais, na Rádio Educadora, Coronel Fabriciano. Quem pergunta é Matheus Luan. Bom dia, Matheus. Bom dia, Vanessa. Bom dia, ministro. Ontem, o senhor ministro esteve aqui pertinho, esteve em Governador Valadares para a entrega de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Nesta ocasião, o prefeito de Timóteo, Douglas Wilkes, voltou com a notícia de que estava trazendo 60 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida para Timóteo. E os prefeitos de Coronel Fabriciano, Ipatinga, outras cidades aqui do entorno, ministro, quando que eles poderão dar essa boa notícia aqui para os munícipes? Primeiro eu quero saudar a todos os ouvintes da Rádio Educadora de Coronel Fabriciano e a você, Matheus, dizer que diversos municípios dessa região, Matheus, foram atendidos agora na seleção do Sub-50. Ipatinga, eu acho que também foi atendido também com a seleção do Minha Casa Minha Vida, e teve um outro município que agora não vou me recordar, acho que me ajuda, Matheus, pode ser Ninante, pode ser isso? NAC, Santana do Paraíso, outros aqui do entorno. Teve um outro município, agora não vou me recordar, perdão, peço desculpa a você, Matheus, e aos ouvintes da Rádio Educadora, mas teve outros municípios aí da região que foram atendidos também, fora as entregas que nós fizemos ontem lá em Governador Valadares. Foram 500 unidades habitacionais que nós selecionamos, mais as 264 que nós já entregamos ontem. Essas obras, é importante você lembrar, Matheus, elas estavam paralisadas quando nós chegamos no Ministério das Cidades, e aí nós fizemos a retomada dessas obras, colocando mais 4 milhões de reais para que essas obras pudessem ser retomadas, e com isso a gente está entregando agora esse condomínio lá, que é o condomínio Dom Manuel. Então a gente vai avançar sim, tanto nos municípios médios, quanto nos municípios grandes, quanto nos municípios abaixo de 50 mil habitantes, como é o caso aí dessa região aí do entorno de Governador Valadares, Matheus. Então a gente precisa de fato fazer com que o Minha Casa Minha Vida cada vez mais possa chegar a todas as regiões do Brasil, em especial a Minas Gerais. Maravilha, vamos continuar então no Sudeste. Vamos falar com a Rádio Costa Azul de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Quem pergunta é Tatiane Cardoso. Bom dia, Tatiane. Bom dia, Vanessa. Bom dia, ministro. Muito obrigada por mais essa oportunidade da Rádio Costa Azul participar aqui. Ministro, ainda falando sobre o Minha Casa Minha Vida, para além das entregas que estão sendo feitas, aqui em Angra, por exemplo, há prédios que não foram concluídos e que estão sendo ocupados de forma irregular. Como que o Ministério, como que o senhor, quais os projetos que tem para finalizar essas obras que hoje, esses espaços que hoje estão ocupados dessa forma? Bom dia, Tatiane, para você, para todos os ouvintes da Rádio Costa Azul, aí em Angra dos Reis. Nós tivemos, Tatiane, recentemente eu mesmo, com os prefeitos de diversos municípios do Rio de Janeiro, discutindo sobre o programa que nós criamos, exatamente para a gente poder enfrentar esse problema, que é o programa Bota para Andar, onde nós estamos dialogando com as prefeituras, com a Justiça, com os governos de Estado e com a comunidade, para que a gente possa fazer o processo de finalização dessas unidades habitacionais. É bom lembrar que o Minha Casa Minha Vida e o Ministério da Cidade não pode trabalhar se tiver uma ocupação dentro daquele empreendimento. Então a gente precisa ou que a comunidade saia, ou que a Justiça determine que faça essa desocupação, para que a gente possa fazer, vamos dizer assim, essa entrega e finalizar essas obras. O caso especial era importante, talvez, você passar aqui para a equipe da EBC, para que a gente possa avaliar exatamente que empreendimento é esse aí em Angra dos Reis, para que a gente possa dar respostas para você em especial. Mas a gente tem avançado bastante, nós já entregamos mais de 30 mil novas unidades desde que nós chegamos aqui ao Ministério da Cidade, já retomamos mais de 25 mil obras
obras que estavam paralisadas, para que a gente possa chegar ao final do governo do presidente Lula, a gente não tenha nenhuma obra paralisada e que a gente tenha resolvido definitivamente a questão de casos como esse que você está citando, que existem sim em diversos estados do Brasil. Por isso que nós criamos o Bota para Andar e é por isso que a gente tem feito esses diálogos com a Justiça, com as prefeituras e com os governos dos estados e com a comunidade, para que a gente possa finalizar todas as obras do Minha Casa Minha Vida espalhadas pelo Brasil. Este é o programa Bom Dia Ministro, com o ministro Jader Filho das Cidades. A gente está no ritmo bom, né, ministro? Acho que vai dar para fazer uma segunda rodada com as emissoras de rádio de todo o país. Vamos então voltar para o Nordeste, falar com a Rádio Metrópole em Salvador, na Bahia. Quem vai perguntar é Luciana Freire. Bom dia, Luciana. Oi, Vanessa. Olá, ministra. Olá a todos que nos acompanham. Prazer falar com todos vocês. Ministro, eu também quero comentar sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Quero saber algumas metas da pasta para aqui, para a região da Bahia. Metas de expansão de unidades. Vou colar aí um pouco também da pergunta da colega do Rio de Janeiro para entender como é que vocês pretendem finalizar tudo no prazo, fazer uma entrega de qualidade. Algumas metas, o que a gente pode esperar do programa Minha Casa Minha Vida para Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metrópole, em especial você, Luciana. Dizer que na Bahia nós temos mais de 30 mil novas unidades, né? Essa foi a seleção que nós fizemos do Minha Casa Minha Vida, fora as unidades que nós estamos finalizando também no estado e além dos financiamentos do Minha Casa Minha Vida, que tem avançado bastante na Bahia. Inclusive nós estamos em diálogo com o governador Jerônimo Rodrigues para que ele possa também entrar no programa Minha Casa Minha Vida Cidades e a gente com isso aumente o número de financiamentos do Minha Casa Minha Vida para a Bahia. O certo é que a gente está indo em diversas direções. Por exemplo, são mais de 17 mil unidades, com quase 18 mil unidades no Minha Casa Minha Vida Urbano, no Minha Casa Minha Vida Entidades são quase 3 mil unidades habitacionais e no Minha Casa Minha Vida Rural são quase 10 mil novas unidades, Luciana. Então, com isso, a gente avança bastante aí na questão do tema vamos dizer assim, do Minha Casa Minha Vida no estado da Bahia, que é um dos estados que mais nós temos, vamos dizer assim, entregado unidades habitacionais desde 2009, quando o programa foi lançado pelo presidente Lula. Maravilha, este é o programa Bom Dia Ministro, hoje com Jader Filho, ministro das Cidades. Ministro, vamos tentar contato com a Rádio Massa de Porto Velho, Rondônia. Quem vai fazer a pergunta é Jéssica Olinda. Bom dia, Jéssica. Olá, bom dia, Vanessa, bom dia, ministro. É um prazer participar aqui dessa programação. Então, Porto Velho, capital de Rondônia, é a pior entre as 100 maiores cidades do país em saneamento básico. Menos de 10% da população tem acesso aos serviços de água tratada e metade da população não tem acesso à questão do saneamento básico. Eu queria saber do ministro o que pode ser feito em relação a essa situação aqui na capital do estado de Rondônia, ministro. Já tem algum diálogo com o prefeito do município, com o governo do estado, para poder mudar essa realidade aqui na nossa capital? Jéssica, primeiro quero dar e saudar todo o povo de Rondônia, em especial os amigos de Porto Velho, a você e a todos que ouvem nossos ouvintes da Rádio Massa. O que existe por parte do governo federal são duas frentes. Uma é o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, onde nós precisamos que as prefeituras e os governos de estado apresentem para o governo federal os seus projetos, e a gente avalia, analisa os projetos. Se os projetos estiverem maduros, vamos dizer assim, se eles tiverem consistência, a gente aprova os projetos sim, para que, de fato, a região norte do Brasil é uma das que mais precisa da questão de água, de esgotamento sanitário, e a gente tem recursos para isso dentro do governo federal. O que a gente precisa, na verdade, é ser provocado e receber por parte
dos prefeitos, por parte dos governadores, esses projetos para que a gente possa aprovar. Nós fizemos uma seleção no ano passado e vai abrir agora uma nesse próximo ano. Então é muito importante, nesse momento em que há a troca das prefeituras, onde diversos prefeitos estão assumindo, não só em Porto Velho, mas espalhados pelo Brasil, que eles possam apresentar os seus projetos nessa nova seleção que vai acontecer em 2025. O que é muito importante, Jéssica, é que esses projetos estejam maduros. Então é muito importante que agora os governos de estado, as prefeituras trabalhem nos seus projetos para que no ano que vem a gente possa aprová-los. E esgotamento sanitário é uma das frentes principais dentro do Ministério da Cidade, porque isso é saúde, esgotamento sanitário é saúde, água é saúde, e a gente vai avançar nesse tema no ano de 2025. O programa está fluindo hoje, ainda são 8h33, maravilha. Ministro, antes da gente fazer uma segunda rodada de perguntas com as emissoras de todo o país, eu tenho uma pergunta gravada da Rádio Mix FM de Maceió, Alagoas. Quem fez a pergunta foi Marcos Rodrigues. Vamos ouvir. Marcos Rodrigues, eu falo aqui da Mix FM de Maceió. Ministro, os números são muito promissores em relação ao Minha Casa Minha Vida aqui no estado. Desde o ano passado já foram entregues 622 unidades e o governo federal já autorizou a retomada de mais 609 unidades, inclusive de várias modalidades, tá? Tem aí o Fundo de Arrendamento Residencial, a modalidade rural, a modalidade também de entidades. Na prática, somados, 7.402 residências estão na perspectiva de entrega aí com as construções. A nossa pergunta é, com o anúncio do governo de que pode haver cortes e contingenciamentos nos recursos, o cronograma para a entrega dessas casas pode sofrer alguma alteração? Eu quero primeiro saudar todos os ouvintes da Rádio Mix FM, em especial você, Marcos, e a todos os nossos ouvintes e telespectadores aí no estado de Alagoas. Dizer para você que, de fato, Alagoas é um dos estados onde o Minha Casa Minha Vida, as novas contratações estão avançando com maior celeridade. Faço aqui um agradecimento especial aos prefeitos, ao governador Paulo, ao líder Isnaldo, que tem trabalhado firmemente nessa pauta. Dizer que também aí quero agradecer ao pessoal da Caixa Econômica Federal, que também tem feito um esforço importante aí em Alagoas para que a gente possa iniciar o quanto antes mais obras do Minha Casa Minha Vida aí no estado. E responder de maneira objetiva, não, as obras estão asseguradas, o recurso está assegurado, as obras podem seguir fluindo na velocidade que estão indo, e Alagoas aí quero parabenizar, como eu disse, está sendo um dos melhores estados do Brasil. E eu acredito que em breve a gente vai estar voltando para entregar não só as unidades habitacionais que a gente já está em obra, como essas outras que estão iniciando. E dizer para o povo de Alagoas que eu estarei na próxima sexta-feira aí, junto com o ministro Renan Filho, com o deputado Rafael Brito e com o deputado Isnaldo Bulhões, estarei aí para que a gente possa assinar o contrato em Marechal Deodoro e entregar as casas lá em Santana de Ipanema. Então, sexta-feira, Alagoas, eu estarei aí junto com vocês. Excelente, este é o Bom Dia Ministro, com Jader Filho, ministro das Cidades. Lembrando que você pode nos acompanhar ao vivo pela Rádio Gov, também pela TV, no Canal Gov, e pelo YouTube, @Canal Gov, acesse, confira. Ministro, antes da gente fazer uma segunda rodada, eu queria saber um pouco a respeito do Urban 20, que foi essa reunião aí pré-G20, que reuniu vários países, fazendo uma troca de experiências sobre os desafios para cada cidade. O que a gente pegou, o que a gente entregou? Conta pra gente, ministro. Esse evento é o maior evento onde a gente trata o tema urbano no mundo, vamos dizer assim. E aí, Vanessa, eu acho que é muito essa questão fundamentalmente do meio ambiente, essa questão de como é que a gente deve lidar com as nossas cidades, está cada dia, vamos dizer assim, mais em pauta. E
eu tenho discutido com outros ministros, com a própria ministra Marina, que nós precisamos inserir a questão do meio ambiente às cidades. As cidades precisam ser o tema central das COPs e de toda essa discussão. Eu não acredito que a gente vai alcançar a justiça climática sem a justiça urbana, sem a justiça social. É impossível, porque quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando de gente. Somos nós, os seres humanos, que estão mais agredindo, vamos dizer assim, o meio ambiente. E para isso a gente precisa trazer as pessoas, mas para isso elas precisam se enxergar, Vanessa, nessa questão ambiental. E aí a gente tem que levar, por exemplo, na região amazônica. Essas pessoas que vivem lá, que querem cuidar, vamos dizer assim, que cuidam da floresta, essas pessoas querem ter direito a bons serviços, a bons empregos, elas querem ter direito a saneamento básico, elas querem ter direito a boas escolas, uma saúde de qualidade. Então, para isso, foi o tema que nós discutimos. E o que eu tenho levantado muito lá no Urban 20, nessas discussões, é que a COP que vai acontecer, por exemplo, em Belém, ela tem que ser a COP da floresta, sim, mas ela também tem que ser a COP das cidades. E todas as COPs, o tema urbano precisa cada vez estar com mais força, com mais frequência nessa pauta de discussão. E foi isso que nós fizemos lá no G20, levando experiências como Periferia Viva, levando experiências como o Minha Casa Minha Vida, mas também ouvindo dos outros países do G20 iniciativas que estão sendo realizadas por lá e que a gente pode, obviamente, repetir aqui no Brasil. Então, essa troca de experiências é muito importante, ela é fundamental para que a gente encontre as soluções para as cidades do Brasil e do mundo. Você lembra de alguma experiência assim, de algum país semelhante ao nosso, que a gente pode já usar prontamente aqui no Brasil? Sem dúvida. Você tem, por exemplo, o que está sendo feito, por exemplo, na França, onde nós, inclusive, assinamos o Tratado de Chaillot, onde a gente diminui, por exemplo, as emissões das construções que estão sendo feitas no Brasil e que estão sendo feitas na França. Então, esse foi um dos tratados que nós assinamos. Outro que foi o federalismo climático, que foi um tema que o Brasil levou, onde a gente precisa cada vez mais discutir, com as prefeituras, quer dizer, descer essa discussão para as prefeituras, para os governos locais, para os governos subnacionais, para que eles possam participar na questão do meio ambiente. Outro tema também importante que nós também trouxemos é fortalecer na discussão a nível, vamos dizer assim, das esferas, empoderar os líderes locais, seja os líderes comunitários, seja os vereadores, prefeitos, enfim. Então a gente precisa cada vez mais trazer essa discussão da ponta, porque é muito complicado. Eu não consigo entender como é que a gente pode, aqui de Brasília, de um gabinete com ar-condicionado, a gente pode, por exemplo, saber qual é a melhor solução para Porto Velho, para Santarém, para Curuçá, lá no Pará, para Manaus, ou para Caruaru, lá na região Nordeste. Quem tem que apontar quais são as verdadeiras soluções e quais são as prioridades são eles, é de lá que tem que surgir. Então a gente precisa cada vez mais fortalecer isso, e é isso que a gente está fazendo e levando essa temática para dentro desses fóruns, como é o caso do Urban 20. Perfeito, ministro. Então vamos fazer uma segunda rodada, então, com rádios de todo o país. A gente já está na linha com Priscila Mazenotti, aqui da Rádio Nacional, daqui de Brasília, nossa parceira. Com você, Priscila. Ministro, eu queria pegar um pouquinho aí esse teu gancho que você estava falando dessa questão climática, e aí a gente tem assim, queimadas no Pará, chuva em grande parte do país. Eu queria saber do senhor como é que está essa preparação então para as cidades em tempos aí de mudanças, de eventos climáticos adversos, né? Se as soluções, na verdade, estão sendo pensadas especificamente para as diferentes regiões. Como é que está essa questão aí? Estamos preparados? Eu acho, Priscila e aos ouvintes da Rádio Nacional, que nós precisamos cada vez mais nos preparar para esses novos eventos que vão surgir.
se nós não inserirmos a prevenção, Priscila e a todos que fazem, que estão ouvindo a gente aqui, se a gente não inserir cada vez mais a prevenção nos orçamentos, seja do governo federal, seja dos governos de estado, de fato a gente vai ver eventos como esse se repetirem cada vez mais. Eu mesmo vou levar o ministro Rui Costa que, por exemplo, o abastecimento de água rural, Vanessa, o abastecimento de água rural não esteja só no saneamento, que ele esteja também na área de prevenção. Por quê? Porque se você está vendo cada vez mais secas atingindo diversas regiões que nunca tinham visto seca nessa magnitude. O que se você não preparar, se você não levar água para essas comunidades, o que vai acontecer? A gente vai começar a trabalhar de novo, levar caminhão-pipa, levar todas essas situações para essas regiões. Então a gente precisa, na verdade, adaptar as nossas cidades, entender essas novas realidades. O governo federal está sinalizando isso. Nós fizemos a maior seleção da história, com 17 bilhões de reais no PAC para prevenção, mas essa responsabilidade não pode ficar restrita ao governo federal. A prevenção tem que estar no orçamento dos estados, tem que estar no orçamento dos municípios, porque esse é o novo normal. Se a gente não adaptar, se a gente não tornar nossas cidades mais resilientes, as pessoas vão sofrer e infraestruturas serão destruídas. E é muito mais caro. É melhor a gente poder fazer a coisa da maneira correta, prevenindo, do que a gente ter que estar o tempo inteiro, todos os anos, reconstruindo as infraestruturas espalhadas pelas cidades brasileiras e de todo o nosso planeta. Tem que estar previsto no orçamento e executado, né, ministro? Exatamente. É o novo normal, é isso. Então vamos falar novamente com a Rádio Liberal em Belém do Pará. O Rodolfo Souza tem mais uma pergunta. Com você, Rodolfo. Legal, Vanessa. Ministro, eu queria saber agora a respeito do programa, né, que vai construir 4 milhões de banheiros por todo o Brasil. O Ministério das Cidades, ele vai chegar junto dos municípios para fazer esse levantamento, né, porque a gente tem esse problema. Eu achei uma solução importante e entrar no debate, né, dessa questão de saneamento de 4 milhões de famílias no Brasil, infelizmente, ainda não possuírem um banheiro. Rodolfo, é muito importante essa tua pergunta. Eu estive com o presidente Lula, Vanessa, tratando exatamente deste tema, onde levei para ele a possibilidade, se ele concordava, e eu poder apresentar, e ele concordou prontamente, e eu vou levar ao ministro Rui Costa e ao presidente Lula o programa que a gente está chamando de todas as casas com banheiro, né? A gente não pode ter nenhuma casa sem banheiro no Brasil. É um programa que será construído por nós vamos discutir isso, vamos levar isso à Casa Civil. Então nós estamos formatando com a nossa equipe essa ação, porque de fato isso é dignidade, é saneamento, é saúde. A gente precisa de fato fazer esse enfrentamento, e acho que será um grande legado do presidente Lula se ele chegar ao final do seu mandato com todas as casas no Brasil tendo um banheiro, com isso dando dignidade a essas famílias. E aqui, Rodolfo, também me referindo à última pergunta que você fez sobre a questão do que está acontecendo aí no Pará, nós já, em relação à questão das queimadas e a seca, o governo federal já chegou a 1 bilhão nessas antecipações do auxílio defeso, na antecipação também da questão dos pescadores, mas também do Bolsa Família, que nós estamos atendendo a diversas famílias com essa antecipação. Nós já chegamos a um recurso no valor total de R$1 bilhão, fora as transferências dos estados, dos municípios, para compra de água, para compra de cestas básicas. São mais de 30 municípios, Vanessa, no Pará, que estão sendo atendidos, fora municípios do Amapá, do Amazonas e de outros aí da região norte do Brasil. E nós aqui em Brasília estamos atentos para que a gente possa dar todo o auxílio para diminuir o sofrimento dessas famílias que estão sofrendo com essa situação das queimadas, dessa seca extrema que está acontecendo na região norte do Brasil. Vamos seguir com o Bom Dia Ministro, hoje com Jader Filho, ministro das Cidades. Vamos ao Nordeste, então. Quem vai fazer mais uma pergunta é na Rádio CBN, Caruaru, em Pernambuco. Quem pergunta novamente é Gessé Acioli. Com você, Gessé.
Tudo bem, Vanessa. Ministro, falando agora sobre a parceria entre o governo federal e os estados, como o senhor bem disse, né, o cuidado deve existir das duas partes e especialmente os governos estaduais devem ter essa intenção. O estado de Pernambuco sofreu, né, recentemente com várias famílias perdendo casas, perdendo vidas, por conta de deslizamento de barreiras, por conta dos efeitos, né, catastróficos acontecidos por questões climáticas, inclusive. É possível imaginar um remapeamento junto aos governos estaduais para que essas famílias saiam dessas áreas de risco, dando subsídios maiores, trazendo essas famílias para áreas de menos risco e, ao mesmo tempo, trazendo essa possibilidade de conquistar o direito à casa própria em áreas de segurança? Sem dúvida, Gessé, essa é uma das prioridades do Minha Casa Minha Vida, quando a gente trata, por exemplo, você tem diversas frentes, né? O Minha Casa Minha Vida, você tem diversas, vamos dizer assim, quando você faz as seleções, você vai pegando. Então, por exemplo, pessoas que vivem em áreas de risco, nós vamos fazer agora, nas próximas semanas, nós vamos fazer a seleção da área de risco. E aí as prefeituras precisam apresentar para nós essas famílias, porque a gente quer que todas essas famílias estejam fora, seja das áreas que vão alagar ou das áreas de contenção de encosto. Então, nós temos, de um lado, a gente entregar o Minha Casa Minha Vida, tirando famílias dessas áreas, levando para áreas seguras. Tá? Outra, essa ação que eu falei para vocês, da questão da prevenção ao risco, que a gente tem trabalhado firmemente com essa seleção, e Pernambuco foi um dos estados da federação que mais foi atendido na prevenção, seja na questão da contenção de encostas, quanto também na questão da drenagem. Só para você ter uma ideia, na prevenção, só na área de drenagem, são cerca de 70 milhões de reais que estão sendo financiados pelo governo federal para a questão da drenagem no estado de Pernambuco, fora o canal do Fragoso, que nós fizemos essa obra que já está em curso por parte do Ministério das Cidades, lá na região metropolitana de Recife, e outras regiões que estão sendo atendidas. Então, com isso a gente avança muito sim, em todos esses campos, mas como eu disse, a prevenção ela tem que estar no orçamento, não pode ter soluço, como aconteceu. Por exemplo, Vanessa, nos últimos 4 anos, antes do presidente Lula se retornar ao seu terceiro mandato, prevenção deixou de ser uma prioridade. Quando nós chegamos no Ministério das Cidades, haviam somente 27 milhões de reais para prevenção para todo o Brasil. Isso não dava nem para manter as obras que estavam em curso. O presidente Lula, e aí aqui faço mais uma vez um agradecimento ao Congresso Nacional, com a PEC da transição, já levou esse recurso de 27 milhões para 256 milhões de reais, e no primeiro orçamento do presidente Lula, o seu orçamento já tinha 636 milhões de reais, que foi o orçamento agora de 2024. Fora, como eu disse a você, essa seleção de prevenção, que é a maior seleção da história, com 17 bilhões de reais para drenagem e para contenção de encostas. Então, como eu disse, acho que nós não podemos ter isso, não podemos ficar 4 anos sem tratar o governo federal, sem fazer seleções para prevenção, porque prevenção é vida. E como eu disse a você, eu tenho conversado com a questão do aquecimento global, a questão da prevenção vai ser cada vez mais importante, porque, como eu disse, eventos climáticos, como a gente tem visto, serão cada dia mais frequentes nas nossas vidas. É isso. Ministro, a gente ainda tem 4 rádios, vamos tentar contemplar todas nessa segunda rodada. Vamos então rapidamente a Coronel Fabriciano, Minas Gerais, Rádio Educadora. Quem pergunta é Matheus Luan. Ministro, voltando a falar aí sobre o meio ambiente, estamos aí nos preparativos da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que terá o Brasil como sede. Ministro, hoje eu acho que é realidade falar sobre mudanças climáticas nas capitais, mas como regionalizar, trazer para o interior, para as prefeituras, para os munícipes do interior, essa discussão sobre a conferência, sobre mudanças climáticas no geral? Eu acho que o primeiro, Matheus, é dar voz, que é o que a gente tem feito quando, por exemplo, agora na participação do Brasil no G20, nós participamos ativamente na questão do federalismo climático. A gente precisa trazer cada vez mais os estados e os municípios para esse processo de discussão. Essa discussão não pode ficar só a nível dos governos, do governo central, do governo federal. Ele precisa cada vez mais, porque esses eventos eles não ocorrem no Brasil.
Eles não ocorrem nos estados, eles ocorrem nas cidades. É lá na ponta que eles ocorrem. Então, como é que a gente faz? Se a gente não trouxer os prefeitos, os vereadores, se a gente não trouxer a comunidade para esse processo de discussão, eu confesso a vocês, é enxugar gelo. A gente precisa envolver todo mundo. Não é que o governo federal não tem que estar presente nessa discussão. Pelo contrário, ele é que aponta, ele é o farol, ele que aponta qual é o caminho que aquele país vai seguir. Mas se nós não trouxermos, se a gente não fortalecer cada vez mais o federalismo climático, o que é o federalismo climático? É a gente trazer os municípios, a gente trazer os estados para esse processo de discussão, né? Para que a gente, a partir daí, a gente encontre as verdadeiras soluções para o nosso meio ambiente e aí trazendo qualidade de vida e segurança para as famílias que moram nas cidades. Excelente. Agora vamos então para Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Rádio Costa Azul. Quem pergunta novamente é Tatiane Cardoso. É com você, Tatiane. Oi, Vanessa. Ministro, estamos entre Angra dos Reis e Paraty, né, aqui, sem saneamento básico, nem água tratada. Apesar das duas cidades ficarem entre as principais capitais do país e serem referências para o mundo em termos de turismo, essa ainda é uma problemática daqui da região. Como que o Ministério busca solucionar a questão do saneamento ambiental, não só aqui, nessas duas cidades, mas no Brasil como um todo? Primeiro, agradeço a tua pergunta, Tatiane. É só para você saber, no estado do Rio de Janeiro, nós fizemos uma seleção agora de esgotamento sanitário que gira em torno de 650 milhões de reais. É importante que você... E aí eu acho que isso... Todas as pessoas precisam entender como é que funciona o ciclo na seleção do governo federal. O governo federal não age de ofício. Nós não podemos escolher o município ou o estado onde nós vamos agir. Na verdade, você tem um recurso que é distribuído estadualmente, obviamente, pelos entes federados, para que a gente possa atender de uma maneira igualitária, de uma maneira correta da distribuição dos recursos, mas a gente precisa ser provocado. E, obviamente, todos esses municípios aí terão mais uma oportunidade, Tatiane, de poder nos mandar projetos, como eu disse, fortalecendo, agora nesse momento de transição, que novos prefeitos estão chegando, ou prefeitos foram reeleitos, que eles apresentem esses projetos de esgotamento sanitário, de abastecimento de água, de mobilidade urbana, enfim, para que a gente possa levar essa infraestrutura para essas cidades do país e, obviamente, nessa região belíssima, que é essa região aí de Angra dos Reis. Nós estamos absolutamente abertos, então aqui faço uma convocação aos prefeitos do Brasil. Nós vamos abrir no próximo ano para que apresentem os seus projetos, que esses projetos estejam maduros, porque o quanto mais maduros esses projetos estejam, mais rápido eles se transformam em obra e quanto antes eles se tornam uma realidade, melhorando a qualidade de vida das pessoas que vivem nessas cidades. Mas aqui o nosso compromisso com o estado do Rio de Janeiro e com o Brasil nesse tema central, que é o esgotamento sanitário, a gente precisa levar, porque esgotamento sanitário é saúde e a gente precisa investir nisso fortemente no Brasil. Verdade, ministro. Olha, a gente vai tentar retomar na Rádio Metrópole de Salvador, na Bahia, com a Luciana Freire. No início, Luciana, a primeira pergunta a gente quase não conseguiu escutar, mas vamos ver se a gente consegue escutar direitinho essa pergunta sua agora. Com você. Será que melhorou? Estou falando até um pouco mais alto, coloquei outro microfone lá todo de novo. Ministro, eu quero que você fale um pouquinho sobre trabalhos em conjunto com outras pastas. E aí, entrando muito no tema de obras de preservação do patrimônio histórico, desses prédios, e também sobre o CEP digital. Eu vi que é um programa junto com o Ministério das Comunicações. Como é que isso pode representar um grande avanço? Como é que vocês estão trabalhando juntos aí nesse assunto? Tomara que tenha dado para citar. Ouvi sim, agora ficou bem melhor, Luciana. A gente pode agora ouvir melhor você e aí poder falar com o povo de Salvador aí, com o pessoal, com todos os ouvintes da Rádio Metrópole. Dizer para você, Luciana,
que nós fizemos esse trabalho conjunto com o Ministério das Comunicações, porque a gente levar o CEP, a gente está levando diversos benefícios, né? Hoje em dia, quando você pensa quase todas as entregas que a gente vê hoje, as compras, né? A compra digital, a gente precisa saber onde é que vai entregar. Então isso é dignidade. Fora também, quando aquela família vai buscar um benefício do programa do governo federal ou da prefeitura, ela também precisa apresentar o CEP. Foi por isso que nós fizemos dentro do programa Periferia Viva essa parceria com os Correios, a quem eu agradeço muito, a todos que fazem o Correio pelo Brasil, que aí abraçaram essa ideia nossa para que a gente possa fazer com que todas as comunidades do Brasil a gente tenha o seu CEP. Isso dá dignidade, isso é um direito e essas pessoas têm que ter esse direito. E a gente não vai descansar enquanto cada casa não tenha o seu CEP. Então essa que foi essa iniciativa nossa do Ministério das Cidades com o Ministério das Comunicações para que a gente possa dar essa dignidade às famílias brasileiras. Ela perguntou também, ministro, a respeito de patrimônio, algum trabalho que vocês estejam fazendo aí, especialmente em Salvador? Patrimônio é uma ação que ela é feita normalmente pelo Ministério da Cultura, né? Nós temos feito algumas intervenções na ação, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, para que a gente possa cuidar, por exemplo, do nosso patrimônio ou propriamente em alguns prédios históricos também o Minha Casa Minha Vida, fazendo a reforma do que a gente chama de retrofit, né? Que é aquela reforma, a gente melhora aquele prédio e destinando fundamentalmente aí nos centros históricos das cidades, destinando esses imóveis para que as pessoas possam morar, aqueles imóveis que estão desocupados. Muitos desses imóveis são propriamente do governo federal, então são essas as alternativas que nós temos hoje dentro do Ministério das Cidades. Mas propriamente para cuidar do patrimônio histórico, aí é uma coisa que está mais voltada com o Ministério da Cultura. Maravilha, o trabalho integrado dos ministérios, né? É uma marca do governo Lula. Vamos então a Porto Velho, Rondônia, falar com a Rádio Massa. Quem pergunta mais uma vez é Jéssica Olinda. Com você, Jéssica. Olá novamente, ministro e Vanessa. Então, em outubro do ano passado, o Ministério entregou 1.088 unidades habitacionais aqui em Porto Velho, capital do estado, e anunciou ainda 754 unidades na área rural por meio do programa Minha Casa Minha Vida Rural. Quero saber do ministro, considerando que o nosso estado trabalha muito na agricultura, na pecuária, está bastante destacado no agronegócio, se existe a previsão de contemplar mais unidades habitacionais aqui no nosso estado e qual a previsão, como está o trâmite para a entrega dessas unidades já anunciadas. Jéssica, de fato, o Rondônia tem avançado bastante nessa questão do agro, e aqui dar um abraço a todos aí que fazem o agro, que é o motor aí do desenvolvimento, um dos grandes motores do desenvolvimento do Brasil, compromisso do governo do presidente Lula para que o nosso agro possa continuar avançando e crescendo, gerando emprego, gerando divisas para o Brasil. Fazendo um balanço com você sobre Minha Casa Minha Vida no estado de Rondônia. São cerca de 2.700 novas unidades para o estado, sendo 753 para a área rural. Lhe respondendo diretamente, nós estamos com a Caixa acelerando o processo de contratação para que a gente comece logo, imediatamente, a construção dessas unidades habitacionais aí no estado, como também a gente vai abrir, Jéssica, a seleção no primeiro trimestre de 2025, a nova seleção para todas as frentes, né? Minha Casa Minha Vida Urbana, Minha Casa Minha Vida Rural e o Minha Casa Minha Vida Entidades, como também os municípios abaixo de 50 mil habitantes. Enfim, a gente vai continuar avançando com as contratações do Minha Casa Minha Vida e acelerando para que o quanto antes isso se torne obra, porque a gente precisa realizar aí o sonho da casa própria, mas também lembrando que a construção civil é um dos principais motores da geração de emprego e renda nesse Brasil. Também aí é um outro lado importantíssimo do Minha Casa Minha Vida. Mas respondendo sim, haverá uma nova seleção do Minha Casa Minha Vida Rural para o ano de 2025. Ministro, antes da gente encerrar, eu queria só falar um pouquinho mais sobre a COP30, como que está o trabalho do Ministério das Cidades por lá, muita coisa ainda pela frente, um evento importantíssimo que a gente vai ter no ano que vem. Fala um pouco da atuação do Ministério das Cidades nessa questão da COP30.
Lá nós temos, Vanessa, duas ações importantes. Uma, o saneamento do esgotamento sanitário, né? Enfim, toda a ET, a estação de tratamento de esgoto do Ver o Peso, que é o nosso cartão postal lá de Belém, né? É uma obra de mais de 16 milhões de reais. Também tem a estação de tratamento de esgoto do UNA, que também a gente está trabalhando. Aí o total são mais de 120 milhões de reais de investimentos do Ministério das Cidades para a COP30 nessas duas frentes, no esgotamento sanitário do Ver o Peso e da ET do UNA. Então, com isso, a gente leva saneamento para toda aquela região ali central de Belém. Também a gente tem avançado também algumas contratações por parte do Minha Casa Minha Vida também, como também o governo federal tem feito ações através de Itaipu, agindo conjuntamente com o governo do estado, com o governador Helder, com a prefeitura de Belém, enfim, para que a gente possa fazer a maior e melhor COP de todos os tempos. As obras estão absolutamente avançadas, seja do Parque da Cidade, onde nós estamos, onde será a maior parte dos eventos da COP vão acontecer, será exatamente no Parque da Cidade, ou no Porto Futuro 2, onde a gente vai poder recepcionar os turistas que vão até lá, as pessoas que vão participar do evento, porque é onde vai ficar o navio que vai estar servindo de leitos, né, para essas pessoas que vão até Belém. Belém hoje está passando por um processo por conta dessa parceria, que eu acho que é uma das principais forças do presidente Lula, que é esse reforço do Pacto Federativo, que é trabalhar o governo do estado, os municípios, juntamente com o governo federal. Eu acho que, além das obras de infraestrutura, Vanessa, eu acho que o principal legado é o legado que vai ficar para o povo de Belém e para o povo do Pará. São obras importantíssimas que estão acontecendo, de esgotamento sanitário, obras que estão melhorando, que vão trazer mais turismo, gerando emprego, gerando renda para toda a região metropolitana de Belém. Eu acho que a COP ela tem dois papéis. Eu acho que pela primeira vez, e o presidente Lula foi muito feliz nisso, levar para a Amazônia, para que o mundo possa entender quais são as potências, mas os problemas de uma cidade amazônica, para que as pessoas possam entender que a maioria dos amazônicos não vive embaixo de uma copa de árvore, Vanessa, elas vivem nas cidades, e são mais de 28 milhões só no Brasil. E a maioria dessas pessoas vivem nas cidades. E a gente precisa levar infraestrutura, não só para Belém, para Manaus, para Porto Velho, para Rio Branco, para Boa Vista, para Macapá, para Palmas. A gente precisa, eu estou citando as capitais, mas eu estou citando, não é só as cidades, são as cidades inteiras da Amazônia. Vocês precisam levar infraestrutura, como está ocorrendo, obviamente, em Belém, com obras que vão fazer um processo de transformação importantíssimo para a capital paraense. E a gente fica muito feliz com o legado que vai ficar para a população do Pará, mas também o legado que vai ficar para a sociedade, porque eu não tenho nenhuma dúvida que quando os líderes mundiais estiverem na Amazônia, eles vão entender quais são os desafios e a partir daí eu acho que nós vamos ter aí um grande ponto de virada na questão ambiental do planeta, que é urgente e que a gente precisa cuidar melhor da nossa casa, que é o planeta Terra. E eu acho que Belém será um ponto de virada na questão de como é que a gente está cuidando do nosso meio ambiente na história do planeta. É o tema, né, ministro? Se você for ver ao longo de todo esse programa, tudo voltava para o clima, voltava para o meio ambiente, porque não tem mais como fugir, né? Não tem como fugir. E acho que não existe lugar melhor. Você sabe disso, Vanessa. Em todas as COPs, o tema central que a gente tem discutido é sempre a Amazônia. Eu acho que nada melhor do que a gente ir, em vez da gente discutir o tema Amazônia a partir de um livro, a partir de um documentário, de uma opinião de terceiro, eu acho que os líderes mundiais, seja da iniciativa privada, seja dos governos, precisam estar lá na Amazônia, entendendo o que é a Amazônia, entendendo os seus problemas, os desafios, porque ela sim, se a gente cuidar bem da Amazônia, é um dos grandes pontos, acho que já é um grande ponto de partida para que a gente possa diminuir o aquecimento global, que todos nós temos sofrido tanto com o que vem acontecendo com o nosso meio ambiente.
Verdade, ministro. Olha, infelizmente, nosso programa já está chegando no final, mas eu tenho aí um minutinho para o senhor fazer as considerações finais. Não, Vanessa, muito feliz de poder estar aqui com vocês. Primeiro eu quero saudar e parabenizar esse time maravilhoso, a você, Vanessa, a todos que fazem aqui a EBC. E dizer que o governo federal vai continuar trabalhando firme, seja na questão do Minha Casa Minha Vida, seja nas obras de infraestrutura, de mobilidade, na questão do saneamento, na questão das nossas periferias. Eu acho que esse programa Periferia é belíssimo, onde a gente leva não só as obras, mas também um apoio técnico, né? Fortalecendo as ações que acontecem nas nossas comunidades espalhadas pelo Brasil, para que a gente possa fortalecer cada vez mais o povo brasileiro que vive nas nossas periferias. Essa tem sido a mensagem do governo do presidente Lula, também cuidando da questão da prevenção, como a gente discutiu, que foi um outro tema muito importante. Nós tratamos aqui da questão da prevenção, como, por exemplo, a gente levar a infraestrutura para todo o povo da Amazônia, que está sofrendo muito com as secas e com essa fumaça extrema. Enfim, nós lá no governo federal, em especial no Ministério da Cidade, a gente vai continuar cuidando das nossas cidades, porque, como eu tenho sempre dito, Vanessa, as pessoas não vivem no Brasil, as pessoas não vivem nos estados, as pessoas vivem nas cidades. E foi por isso que o presidente Lula recriou o Ministério das Cidades, para que a gente possa levar a infraestrutura aonde as pessoas vivem. É isso, ministro. E o programa, quando é bom, passa rápido, né? E já chegamos ao fim. A gente agradece a todos os colegas das emissoras de rádio que participaram hoje com a gente. Muito obrigada, ministro. Obrigado a você. Aí eu quero também fazer um agradecimento. Foi muito importante você ter lembrado. Agradecer a todas as rádios que estiveram junto com a gente aí, enfim, nos diversos estados da federação, e me colocar sempre à disposição de vocês para que a gente possa conversar aqui, trazendo as boas novas lá do Ministério da Cidade, do governo federal do presidente Lula. Maravilha, o senhor já é da casa aqui, graças a Deus. Agradeço imensamente, então, a presença do ministro, pela gentileza. Até a próxima. E nós ficamos por aqui. Os trabalhos técnicos são de Reinaldo dos Santos. Esse foi o programa Bom Dia Ministro. Para ouvir ou baixar a íntegra do programa de hoje, acesse radiogov.abc.com.br ou pelo nosso YouTube, que é o canal Gov. Eu sou Vanessa Leda, fico por aqui. Obrigada pela companhia. Tchau.